Hoje continuamos a nossa série de EBD no Antigo Testamento, essa série onde temos percorrido as páginas desta revelação, deste trecho da revelação de Deus, e nos maravilhado e aprendido sobre, observando cada um dos livros que temos compilados no Antigo Testamento. Hoje vamos prosseguir o nosso estudo observando 3 livros do Antigo Testamento: Esdras, Neemias e Esther. Porém, antes de adentrarmos especificamente nos livros de hoje, é importante a gente falar brevemente sobre um triste período da história de Israel, que é o período do cativeiro babilônico. Vimos na semana passada com o Anderson um pouquinho do período da monarquia de Israel. E, gente, observando o período da monarquia em geral, vimos que não temos muitos pontos positivos para levantar. O reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte não tem um Deus, nenhum rei temente a Deus. E logo eles são sucumbidos, o juízo vem sobre eles e os assírios dominam então o Reino do Norte. O Reino do Sul foi melhorzinho, se podemos dizer assim. A maioria foi péssimos reis, também corrompidos em idolatria, porém teve um ou outro rei temente a Deus. E eles duraram mais tempo, porém, diante dos inúmeros pecados, vemos que o juízo santo de Deus sobrevém também ao Reino do Sul. E sobrevém por meio do exílio babilônico. Deus levanta uma nação, os babilônicos, uma potência militar e econômica da época. E essa grande potência domina então toda aquela região do Reino do Sul e leva cativo aqueles israelitas para uma terra, para a terra deles. E, gente, imaginem e pense nesse cenário olhando todo o que estudamos. A gente está falando de um povo que era escravo no Egito e foi libertado por Deus de maneira miraculosa. E experimentaram da liberdade, receberam do Senhor uma boa terra. Mas diante dos seus inúmeros erros, das suas inúmeras desobediências, se veem agora de novo em estado de cativeiro, de prisioneiro em outra nação, sob julgo de outro povo. Obviamente, a gente tem problemas sociais nisso. Houve a morte de muitos israelitas em meio a esta guerra. Eles perdem os seus lares, os seus bens. Eles são levados a uma terra estranha e estão debaixo de uma lei confeccionada por reis pagãos. A gente vê muito disso no livro de Daniel, onde chegam a promulgar leis proibindo a oração. Mas, acima e provavelmente a consequência mais triste para aqueles que verdadeiramente amavam o Senhor é as consequências religiosas. Afinal, agora cativos, eles não têm mais a sua grande capital, onde se situava o templo do Senhor, e onde eles se reuniam para louvar a Deus e aprender mais sobre Ele. A gente vê aqui que eles estão numa nova terra onde os babilônicos não respeitam a sua fé. Pelo contrário, eles vão enfrentar até zombaria. Salmo 137, o salmista vai dizer que na terra dos babilônicos, eles falavam: canta aí as canções de Sião, como que zombando, canta-lhe agora, como prisioneiro, as canções do seu povo. Consequências tristes e duras. Um povo que tinha plena liberdade,
desperdiçou esta liberdade amando a ídolos e agora se vê numa terra estrangeira, sem desfrutar dos privilégios que tanto tinham anteriormente. Porém, uma reviravolta acontece. Aquele povo, pela graça de Deus, puramente pela misericórdia de Deus, experimenta de uma nova reviravolta na sua história. Deus levanta um rei chamado Ciro, um rei persa, que se torna poderoso ao ponto de destruir os babilônicos. E conquistando os babilônicos, Ciro então liberta de novo os judeus para que eles pudessem retornar à sua casa. E é nesse contexto então que surge o primeiro livro que estudaremos hoje, que é o livro de Esdras. Falando das informações básicas desse livro, o possível autor é o próprio que dá nome ao livro, que é Esdras. Se vocês se lembrarem bem da semana passada, o Anderson até comentou que o livro de 1º e 2º Crônicas também foi escrito por Esdras, o que demonstra para nós a importância desse homem, deste sacerdote na história de Israel. Os comentaristas vão falar que Esdras é aquele que faz todo o trabalho de recuperação da parte religiosa dos judeus. Afinal, aquele povo passou décadas em meio ao paganismo. E Esdras faz aquele trabalho novamente de resgatar os registros históricos e ensinar ao povo a verdadeira sabedoria, a verdade do Senhor. Então, o autor é o próprio Esdras. E a data dos eventos, como disse na introdução, é naquele momento de volta do povo a Jerusalém, com o fim do exílio. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Esdras, capítulo 1, versículo 1, que eu gostaria de pontuar algo importante para a gente aqui. Vamos ver como que começa este livro. E podem deixar depois a Bíblia aberta, que a gente vai percorrer alguns textos de Esdras. O texto bíblico vai dizer o seguinte: no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino. Ponto. Gente, como eu disse, foi nesse período que Ciro derrotou os babilônicos que os israelitas, então, que aquele povo do Reino do Sul pôde voltar para Jerusalém. E um ponto interessante que Esdras quer deixar claro desde o início do seu livro é o seguinte: quem é o grande libertador? É Ciro? Não. Não é Ciro, é Deus. Veja que Esdras ele vai começar dizendo, nesse versículo 1, que tudo isso acontece para cumprir a palavra do Senhor que havia sido dada em Jeremias. Ou seja, tudo isso que está acontecendo não é obra do acaso. O nosso Deus já tinha falado que isso iria acontecer. Outro ponto que ele vai destacar é que o Senhor desperta o coração de Ciro. É o próprio Deus que ilumina o coração daquele rei, que é um rei persa, que nem israelita é, para que ele fosse favorável para com o seu povo. A gente não vai ler aqui o decreto, mas no decreto de Ciro a gente vai ver que até esse rei pagão reconhece que foi Deus que deu vitória a ele. E deu vitória exatamente para que ele libertasse o povo para reconstruir o templo. É interessante que Esdras quer deixar claro para o povo de Israel, que iria ler esse registro, e para nós também, que é Deus o grande libertador,
Um povo que era tão propenso, às vezes, a conferir honra a reis estrangeiros, a ídolos. Esdras deixa claro para eles: é o Senhor que está nos libertando. Ciro é somente um instrumento da graça de Deus. Sobre a estrutura do livro, ele se divide em 3 grandes atos, sendo que o primeiro ato é o primeiro grupo que volta para a Babilônica, para Jerusalém, corrija ali. Não sei, volta da Babilônia, isso. Primeiro grupo que volta da Babilônia. É o rei Zorobabel, da linhagem de Davi, que volta então com o primeiro grupo para aquela cidade, com o objetivo do quê? De reconstruir o templo. Esse é o primeiro e grande objetivo. E a gente vai ver que no versículo 5, Esdras vai falar que esse retorno é composto por todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Olha aí mais uma vez destacando Deus como aquele que está movendo tudo. Não basta ser Deus aquele que está movendo o coração de Ciro, é o Deus também que está despertando os trabalhadores, os construtores. E a gente vê então o povo retornando à sua terra. E aqueles que não retornam, aqueles que ficam em outros territórios, ajudam com recursos para que o templo seja construído. Ou seja, a gente vê uma grande mobilização daquele povo para reconstruir o templo do Senhor. No segundo ato, a gente tem então a reconstrução do templo. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem em Esdras 3, 10 a 13, porque aqui, neste texto, a gente tem um dos momentos mais belos do Antigo Testamento, na minha opinião, e a gente não pode deixar de ler, porque simplesmente é maravilhoso. É o momento em que é lançado os alicerces, começa a obra do templo, e a gente tem o povo de Israel, os judeus, reunidos ali. O texto vai dizer o seguinte: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com cimbalos, para louvarem o Senhor. Segundo as determinações de Davi, rei de Israel, eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, se alegrou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da sua casa. Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, o primeiro templo, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de longe. Gente, vejam a profundidade do que está acontecendo aqui. Lembra o que esse povo viveu? Eles estavam décadas sem poder se reunir e louvar o nome de Deus, bendizer o nome de Deus. E eles se veem reunidos, e ali eles veem à sua frente os sacerdotes, todos vestidos, preparados com trombetas. Os levitas também preparados, ornamentados. E eles bendizem a misericórdia de Deus que eles acabaram de experimentar. A liberdade que eles experimentaram.
E o texto vai dizer que uns cantavam com alegria, os mais jovens, que talvez nunca tinham experimentado isso. Experimentado do privilégio de se reunir no templo, de poder louvar e cantar ao Senhor ao lado dos seus. O texto bíblico vai falar que eles cantavam tão alto que longe podiam ouvi-los. Ao mesmo tempo, junto com estes, estavam os que choravam, porque provavelmente estavam vendo ali um templo ainda iniciando em construção, e se lembrava da beleza e a grandeza do templo antigo, se lembrava dos inúmeros pecados, se lembrava da guerra, do juízo, e estes choravam. Todos esses sentimentos estavam aqui, e compunha este belo culto que foi realizado ao Senhor. Eu acho que um dos momentos que eu acho mais belo do louvor, Júnior pontua aqui, é quando às vezes o louvor abaixa o som e fica a igreja. Já viu? Às vezes quando o louvor agora a igreja vai cantar. E a gente escuta aquele coro cantando a Deus. É aqui que a gente desfruta também da comunhão com os nossos irmãos. Gente, eu estava divulgando perspectivas e eu não estive aqui por 5 cultos divulgando perspectivas. Que saudade estava e estou, porque hoje vou retornar, de reencontrar os irmãos no domingo à noite e estar junto com vocês, com a igreja local. É aqui que a gente comemora os dias festivos, o dia da ressurreição, o dia do nascimento de Cristo, e celebramos essas datas marcantes. Enfim, tudo isso são coisas que experimentamos cultuando a Deus. Porém, pode passar, Gabriel? Aí. Porém, nem tudo são flores nesse livro. Até agora parece que está tudo bem, né? O povo está retornando, o templo começou a ser reconstruído. Porém, no capítulo 4 de Esdras é revelado para nós que as nações vizinhas ouvem falar que Jerusalém está começando a ser reconstruída. E essas nações vizinhas que sempre foram ali pedra de tropeço e inimigos do povo de Deus se levantam em oposição. E Esdras vai destacar que 2 táticas foram assumidas por eles neste momento. Uma primeira tática era propagar o desânimo. Os construtores estavam indo para as obras e eles iam lá e ficava falando na orelha deles e tentando desanimá-los de prosseguir a construção do templo. E outra tática que foi usada por eles, não só na reconstrução do templo, mas em períodos posteriores principalmente, era tentar levar as lideranças persas a reverter o seu estado de amizade ali com os judeus. Eles ficavam propagando mentiras aos reis persas, tentando fazer com que eles revogassem os privilégios que haviam sido concedidos aos judeus. Porém, a gente vai ver que isso não impede a construção do templo. Pode ter atrasado por um curto período de tempo, mas a obra do templo é concluída. E isso demonstra para nós o seguinte: por mais que o mundo se levante contra o povo de Deus e os propósitos do Senhor, ao final, o plano de Deus é cumprido. O nosso Senhor é maior do que qualquer oposição do mundo. E a obra então é concluída, e no final deste ato a gente tem a dedicação do templo a Deus, depois da conclusão da obra, e temos a celebração da Páscoa, a maior festa judaica, e essa celebração ocorrendo na terra de Jerusalém. Algo maravilhoso e belo que a gente vê aqui. Um terceiro ato que a gente tem, que é o último do livro, terceira parte, vai falar de Esdras indo com um grupo até Jerusalém. É interessante, gente, que Esdras, ele dá nome ao livro, ele é o autor do livro, mas na realidade Esdras só entra em cena no capítulo 7. Ele vai com o segundo grupo para a cidade.
E qual era o objetivo de Esdras quando ele vai lá? Era cuidar do ensino, averiguar as questões acerca do ensino sobre o Senhor e cuidar então desta parte religiosa do povo de Deus. Além disso, ele tem o objetivo de formar uma liderança e promulgar atos que visam a santidade de Deus. Particularmente, ele vai tratar sobre questões relacionadas a casamento misto, que sempre foi ali um problema na vida de Israel. E eu gostaria de pontuar algo aqui. No capítulo 8 do livro de Esdras, assim como lá no capítulo 2 deste livro, quando os dois grupos partem, o primeiro grupo no capítulo 2 e o segundo agora no capítulo 8, é narrado uma longa lista de líderes de famílias e pessoas que acompanham que estão indo para a cidade. E por que Esdras é cuidadoso de dar nomes, de fazer lista? Pelo mesmo motivo que o Anderson destacou a questão de termos genealogia na Bíblia. Ele quer demonstrar a fidelidade de Deus. Vimos a constante infidelidade de Israel. Mas Deus continua fiel às suas promessas. Ele continua fiel a tudo que ele disse a Abraão, para todas as promessas que foram entregues, e isso é demonstrado quando a gente vê essa longa lista. E em Esdras vai falar que mais de 40 mil pessoas retornaram do exílio para Jerusalém, para estar realizando essas obras e estar vivendo estas reformas. Fidelidade de Deus, demonstrada neste ato redentivo. Passamos agora para o nosso segundo livro, que é o livro de Neemias. E depois eu vou falar das ênfases teológicas dos dois livros juntos. E por quê? Porque os dois livros estão intimamente ligados, gente. A gente vai ver que os assuntos são até muito parecidos. E hoje a gente tem esses dois livros divididos, né? Esdras e Neemias. Porém, se a gente for observar, nos registros antigos, judaicos, os dois livros formam um conjunto só. Eles são um livro só, Esdras e Neemias. Questão básica aqui, informação básica do livro. O autor do livro, tradicionalmente, é o próprio Neemias. Outro personagem que é citado aqui. Só que eu deixei ali um asterisco, por quê? Há dúvida se talvez tenha sido Esdras que fez o livro. Os dois trabalharam no mesmo período ali. E há dúvida de talvez ter sido um trabalho em conjunto de ambos. Então fica essa observação. Mas tradicionalmente, Neemias. E a data dos eventos, gente, Neemias ele surge depois que o segundo grupo retorna à cidade. Então o templo já estava reconstruído. Esdras tinha ido com um grupo lá para Jerusalém. E aí então a gente começa a história de Neemias. E a estrutura do livro também dividia em 3 partes, sendo que na primeira parte é falada sobre a ida de Neemias para Jerusalém. O livro começa apresentando para nós quem é Neemias. E Neemias, ele era um judeu que ele servia como copeiro do rei. Ele era um servo próximo do rei Artaxerxes, rei naquele período. E a pessoa que é este copeiro é alguém de extrema confiança do rei. Ele era alguém muito próximo ali. E Neemias, ele recebe, logo no início do livro, umas notícias de Jerusalém. E as notícias não são nada boas, gente. Ele vai receber a notícia que a cidade que ele tanto ama e que o povo que ele tanto ama está vivendo uma situação precária. O templo já havia sido reconstruído, mas a infraestrutura da cidade em si ainda era
ainda estava em um estado de devastidão. Os irmãos que foram ao Rio Grande do Sul viram isso, né? A enchente já tinha passado um tempo, porém a destruição ainda era grande. E estamos falando em tempos modernos, que é muito mais rápido a obra, tem equipamento, tem tecnologia. Imagina uma cidade que foi toda destruída, reconstruir naquele período. Então Neemias escuta, olha, Jerusalém está precário. E Neemias se enche de tristeza, de choro, lamento. Ele se entristece com aquilo. E ele tem uma ideia então. Eu vou pedir para o rei para que ele me libere dos meus serviços e eu possa servir lá como um governante, como um líder, para reconstruir a infraestrutura da cidade. O foco dele é a reconstrução do muro da cidade. Só que, gente, isso não é uma tarefa fácil, né? Ele era ali o servo mais próximo do rei. Imagina o quanto que o rei precisava dele ali. E ele sabe, não é simples. Vou pedir algo para o rei que talvez a maior possibilidade é ouvir um grande não, você vai ficar aqui. Então, qual é a primeira atitude de Neemias? Neemias começa orando a Deus. Antes até de ir conversar com o rei, ele ora ao Senhor e pede para que o Senhor torne o coração do rei favorável. E ele vai então e fala com o rei. E ele expõe a situação do seu povo e pede para que ele possa retornar à sua terra. E é interessante que após o rei dizer o sim, pode ir, ele vai dizer em Neemias 2:8, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Veja que o senso de dependência de Deus e o senso de que é o Senhor, com a sua bondosa mão, que está guiando toda a redenção, toda a reconstrução daquela cidade, continua. É o mesmo senso de Esdras. Neemias, então, ele recebe o sim do rei e ele vai para a cidade. No segundo ato, a gente tem a reconstrução da muralha. Neemias chega na cidade, faz uma inspeção no muro e chama os trabalhadores. E a obra de reconstrução do muro da cidade começa. Porém, lembra aqueles vizinhos, inimigos, as nações que estavam atrapalhando a reconstrução da cidade? Desde o tempo de Esdras, eles continuam aqui no tempo de Neemias. E Neemias vai destacar uma nova tática que eles adotam então. Quando eles veem que os muros estão sendo reconstruídos, eles se enchem de ira e eles começam a atacar violentamente o povo de Deus. Eles saem daquele campo onde era mais no campo das palavras e entram no campo da agressão, a atacar aqueles construtores. E é neste livro que a gente tem o relato de como que a obra foi se concluindo. O povo de Deus estava com uma mão no arado, trabalhando, e uma mão na espada. Se formos pensar na construção civil de hoje em dia, uma mão jogando massa e na outra mão uma espada empunhada. E eles se defendiam dos inimigos e perseveravam na obra. E é interessante que sempre que Neemias vai encorajar esses homens, ele fala, vamos continuar, porque o Senhor está conosco. Essa era a grande força e por isso eles perseveravam. A obra do muro é concluída assim como o templo, demonstrando mais uma vez, por mais que o mundo se levante, os planos de Deus serão cumpridos. Afinal, o nosso Senhor é maior que as forças deste mundo. Por fim, no último ato, a gente tem reformas espirituais sendo propostas por Neemias. E gostaria de pedir que os irmãos abrissem Neemias 8, porque um aspecto é interessante. Várias reformas foram propostas. Neemias tratou do sabá, ele trata dos sacerdotes, dos levitas,
ele vai tratar de reformas no campo do casamento misto. Mas veja que todas as reformas começam em uma coisa, que é a pregação da palavra de Deus. Olha como começa esse último trecho do livro. Neemias 8, a gente vai ler do 1 até o 3. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída por homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres e todos os que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Vamos agora no capítulo 9, 1, 2. Vimos aqui Esdras pregando e anunciando a palavra de Deus. E isso continuou por dias, com ele explicando as Escrituras. E qual é o resultado? Neemias 9, 1 e 2 vai falar para nós. Vai falar que os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Depois da exposição e da explicação da palavra de Deus, constantemente, dias e dias, a gente vê um avivamento real acontecendo aqui. Pessoas vivendo a realidade do arrependimento, da confissão. Colocam um pano de saco na cabeça, jogam terra sobre as suas cabeças. Vejam que todas as reformas começaram onde? Na palavra, na pregação. A pregação ocorria e o povo então se contritava. Por fim, nesse último ato, a gente ainda tem a renovação da aliança. O povo que estava exilado, mais uma vez declara o seu comprometimento com o Senhor. Isto é a obra redentiva de Deus, libertando aquele povo do cativeiro babilônico. Gostaria de destacar aqui algumas ênfases teológicas do livro de Esdras e Neemias. E a primeira que a gente tem que citar é a fidelidade de Deus. Deus permanece fiel. Fiel à sua aliança, fiel às suas promessas, mesmo quando o povo falha. O Senhor, que sim, em certos momentos manda juízo, porque é santo, também demonstra amor e misericórdia. Ao olhar para o livro de Esdras e Neemias, não tem como não nos maravilharmos com essa característica de Deus. Uma segunda ênfase que a gente tem que destacar é a palavra de Deus e o culto na vida do povo do Senhor. A reconstrução do templo, gente, é muito mais do que uma reconstrução de uma simples edificação. A reconstrução do templo significa a volta do culto, da comunhão. É a volta do ensino em meio ao povo. E veja que parece que as bênçãos sociais, por exemplo, esse povo retornou ao seu lar, alguns recuperaram bens. Parece que essas bênçãos se tornam secundárias diante daquilo que é a bênção primária e mais importante, que é o quê? A volta do relacionamento com o Senhor, o culto a Deus e o aprendizado da palavra do Senhor. Como já disse o nosso Senhor Jesus Cristo,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eles experimentam desta que é a maior bênção. Além disso, uma terceira ênfase que a gente tem que destacar é a renovação da aliança. A aliança vai percorrer todo o enredo bíblico e chegar até o Novo Testamento. E a gente vê aqui em Neemias, mais uma vez, o povo reafirmando a aliança com o Senhor. E Neemias 10, 29 vai dizer que eles dizem ao Senhor que eles se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés. O povo, então, termina declarando esse comprometimento com o Senhor, com o Deus verdadeiro. Chegando, então, ao nosso último livro de hoje, temos o livro de Esther, uma narrativa extremamente conhecida. Acho que teve até filme, né, de Esther. Nunca assisti, mas antigo, né? E é uma narrativa extremamente bela e que tem como protagonista uma mulher. Em um tempo onde muitas vezes o homem tinha proeminência, Deus escolhe fazer instrumento da sua graça uma mulher que vai salvar o povo judeu. Em relação à autoria, o provável autor é Mordecai, um dos personagens desse livro. Ele é primo de Esther, e porque ele é o possível autor, porque ele conhece detalhes da história, tem detalhes que só alguém muito próximo de Esther saberia, porque ele tem conhecimento da cultura persa, que a gente vai ver muito disso no livro, e ele também tem conhecimento da cultura judaica, então ele reúne todas essas características. Além disso, falando sobre a data dos eventos, foi no reinado de Assuero. E se a gente olhar ali na linha do tempo, então, tem o primeiro grupo que retorna, eles reconstroem o templo. Então, nesse tempo em que o templo tinha sido já finalizado, mas antes de Esdras ir, surge Esther. Ela está no meio disso. Tá joia? Esther foi uma das judias que não retornaram a Jerusalém, mas permaneceram ali, agora no reinado persa. Falando sobre a estrutura do livro, eu gostaria de falar aqui uma curiosidade, algo que talvez você não saiba e que é muito interessante desse livro. Ele é o único livro da Bíblia que não há nenhuma menção ou citação direta a Deus. Você pode ler depois em casa, o livro inteiro, porque esse é o propósito também, que vocês leiam o livro em casa. Você não vai encontrar nenhuma citação direta ao Senhor. Porém, quando a gente vai vendo os desenrolar de toda a história, a gente vai vendo como que é Deus cuidando do seu povo em cada mínimo detalhe. O livro se divide em 4 grandes atos, sendo que o primeiro ato é Esther se tornando rainha. É interessante que quando a gente olha o capítulo 1 de Esther, a gente vai ver que Esther nem é citada, que nem fala de judeus. O primeiro capítulo do livro está falando de uma briga de casal. A briga do rei Assuero, que era o rei persa daquele período, com a sua esposa Vashti. E às vezes a gente se pergunta, gente, que é isso? Né? A Bíblia não fala do Senhor ou do povo de Deus, por que está falando aqui de uma briga de casal persa, no meio das escrituras, né? E a Bíblia então narra como que aquela mulher desrespeita o rei, e por conta dela ter desrespeitado o rei faz com que ela seja disposta ali, seja retirada do cargo, da posição de rainha. E por que que este texto está aí? Por que esse capítulo está aí? Para mostrar e deixar claro que Deus está desde o início preparando um caminho. O nosso Deus não está cuidando somente da nossa vida
particular. Ele não cuida só da vida nossa como filho de Deus. O Senhor, Ele está movendo toda a história. Inclusive a história daqueles que estão afastados dEle. Tudo está debaixo do seu domínio. E Neemias e Esther, o livro de Esther, Mordecai deixa claro isso. Olha, está vendo essa briga de casal que aconteceu e que a gente nem está lá? Isso não aconteceu por acaso. É Deus guiando a história. E então ali, essa mulher Vaste desocupando o cargo de rainha, o rei Assuero vai buscar o quê? Uma nova esposa, uma nova mulher para estar ao lado dele. E há um concurso com diversas mulheres participando. Quem vai ser a nova rainha persa? E entre as muitas mulheres que são apresentadas, uma mulher se destaca e chama a atenção dos olhos do rei, que é Esther. E Esther, então, essa judia, passa a ocupar o trono como rainha. Um detalhe importante que eu falo para vocês é que o livro dá a entender e deixa claro, na verdade, para nós, que Esther não fala para o rei que ela é judia, que ela é alguém descendente ali de Israel. Ela não fala isso. Mas, enfim, ela se torna, então, rainha. E até aqui parece tudo legal, né? Todos os livros parecem, tirando Neemias, já começa mal. O livro de Esdras parecia estar dando tudo certo, né? Só que aí vem o problema. A vida do povo de Deus nunca é fácil. Eis que surge um vilão chamado Amã. E Amã é uma pessoa da pior espécie, porque ele é extremamente vaidoso e orgulhoso. E Amã, ele vai subindo em meio ao governo, a ponto que ele se torna aquele que é segundo, aquele de maior importância depois do rei, em meio aos persas. E em Esther 3:2 vai dizer o seguinte, que todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Porém, Mardoqueu ou Mordecai, ambos os nomes são válidos, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Amã era um homem vaidoso e orgulhoso. Todo mundo estava se prostrando diante dele. Aí chega um tal de Mordecai e não se ajoelha. E por que isso? Porque Mordecai, ele é um judeu temente ao Senhor. E ele sabe que esse ato de prostrar é um ato de conferir honra que não deveria ser conferida a Amã, somente a Deus. E Mordecai se enche de ira contra Mordecai. Amã se enche de ira contra Mordecai. E ele se enche de ira a tal ponto que ele fala, não basta que Mordecai morra. Eu vou exterminar ele e o povo dele inteiro. Todos os judeus serão exterminados. E ele bola um plano então. Ele chega diante do rei, inventa mentiras sobre o povo de Israel, falando que é um povo rebelde, inimigo, que vai causar problemas. E sugere o rei então, solta uma carta para que o povo de Deus, para que os povos judeus sejam exterminados. Conforme está relatado em Esther 3:13, a carta que o rei então direciona às províncias diz o seguinte, que eles deveriam exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, até crianças de colo. Num único dia, esse extermínio devia ser efetivado, o 13º dia do 12º mês. Estamos aqui então diante de uma real possibilidade do povo de Deus ser extinto desta terra, do povo de Israel. O povo que Deus tinha falado a Abraão que seria numeroso. Será que esse povo que seria numeroso seria exterminado? Seria dizimado? Mas eis que surge então o próximo ato desse livro, ou a próxima parte desse livro, que vai falar sobre o plano de Esther e a morte desse vilão que é Amã.
Veja que Esther, ela chega à posição de rainha. E Mordecai vai falar algo interessante para ela. Se olhar no capítulo 4, versículo 14 do livro de Esther, ele vai dizer o seguinte para Esther. Ele vai falar para ela sobre o que está acontecendo com os judeus, os perigos que o povo está correndo. Em Esther 4,14 vai falar o seguinte: pois se você, aqui é Mordecai falando com Esther, se você ficar calada nesta hora, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ou seja, ele tem confiança, Deus vai cuidar do seu povo, independente até de Esther. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O grande ponto de Mordecai é aqui: olha, a nossa família está em risco. Por mais que o povo possa ser preservado, parentes nossos podem vir a óbito, podem morrer. E será, Esther? E aqui é o grande ponto, né? Não cita Deus, mas olha a mão de Deus. Será que você não foi colocado como rainha para este momento? Será que aquilo que aconteceu no capítulo 1, do rei brigar com a sua esposa, você ser escolhida entre muitas das mulheres, não é Deus preparando para que você seja instrumento para a salvação do povo agora? E Esther então entende que ela deve agir. E ela bola um plano, mas antes até de executar o plano, ela convoca para que Mordecai e outros judeus façam um jejum. Não é citado o nome de Deus, mas a gente sabe para que serve o jejum. Momentos de angústia, o povo de Deus jejuava para realmente buscar ao Senhor e buscar o auxílio de Deus. Então ela convoca um jejum e ela parte então para executar o seu plano, na dependência do Senhor. E o plano dela consistia no seguinte: ela não podia chegar e simplesmente pedir ao rei, porque a rainha naquele período só podia pedir algo ou falar algo se o rei deixasse que ela fizesse isso. Ela sair pedindo as coisas já era passar por cima da autoridade dele. Então ela faz o seguinte: chega ao rei e sugere a ele de fazer um jantar, juntamente com ela e Amã. Então ela juntou no mesmo lugar o rei Assuero, ela e o vilão da história. E aí chegou nesse jantar e desce vinho, o rei vai bebendo vinho, vai comendo, enfim. Em certo momento o rei concede a ela um pedido. Era muito comum isso às vezes, viu, gente? O rei, nesses momentos festivos, dá abertura para que a sua rainha fizesse um pedido, e ele fazia isso para mostrar mesmo o seu poder e a sua capacidade. Concedia ali à rainha: faça um pedido. Aí ela fazia, ele concedia, e quem estava ali no jantar falava: nossa, esse rei é o cara. E ele faz então, e fala: olha, faz um pedido. E aí ela vê a brecha. E aí ela fala para o rei. Fala para o rei que estão tramando contra o povo dela. Ela se declara como judia, como uma ali, descendente de Israel. E ela fala: estão buscando exterminar o meu povo. Estão tramando contra ele. E o rei fica então irado e pergunta: quem é este que está tramando? E ela aponta: é este aqui, Amã, é ele que está fazendo tudo isso. E o rei então fica enfurecido, irado com Amã, ao ponto que o rei sai do aposento. Ele fica tão irado que ele sai até do local. Certo? Falou: eu vou sair daqui, senão eu já mato esse rapaz aqui mesmo. Ele sai então do local. E Amã entra em estado de desespero, porque ele vê assim: ixi, agora eu estou enrolado. O rei está contra mim, e o meu perigo de morte é iminente. E Amã, no desespero, então, ele vai
buscar a misericórdia de Esther. E Esther estava deitada em um divã. Divã é aqueles, tipo, uma cama ali, que fica em alguns cômodos da casa. E Esther estava nesse divã. E Amã, no seu desespero, se deita ali. Talvez para conversar com Esther e falar sobre isso. Aí eis que o rei volta. O rei já está irado com ele. Aí volta e vê Amã deitado no divã de Esther. Aí o rei fala assim: meu Deus, esse cabra, se ele fosse nordestino, esse cabra não basta estar aprontando o que ele está aprontando, ainda está abusando da minha esposa. O rei já tinha bebido uns vinhos, ele olhou aquilo e ele falou: ele está tentando agarrar minha esposa dentro do meu palácio, no meu divã. E então Amã é levado para a forca. E uma ironia aqui, gente. Amã tinha construído esta forca em específica, que ele foi enforcado para enforcar Mordecai, o primo de Esther. Em um dos seus momentos de fúria contra Mordecai, ele manda construir uma forca. E ele fala: eu vou matar Mordecai aqui. Mas no final das contas, é Amã que é enforcado naquela forca. No último ato, então, a gente vê a completude da obra de Deus. Na última parte, o rei Assuero permite que os judeus resistam aos ataques. Na verdade, não só permite, mas ordena: todo judeu deve resistir com aqueles que perseverarem em atacar vocês. Os judeus, então, reagem e conseguem vitória. Mordecai, que era o perseguido de Amã, tem uma ascensão e ele se torna o segundo homem do rei. E a gente vê então que ao final é instituída uma festa por Mordecai e Esther. Uma celebração que fica conhecida como Purim. E por que Purim, gente? Lembra que o extermínio era para acontecer em um dia específico? Amã decidiu esse dia específico usando a sorte de dados. Jogou os dados e decidiu o dia. E um dos dados chama Pur. Um dos dados usado para a sorte. Então, como uma ironia e como um sarcasmo diante do ataque de Amã, a festa instituída chama Purim. E esta festa deveria ser celebrada até o final da história do povo de Deus, entre os judeus, né? Esther 9, 28, gostaria que os irmãos abrissem aí, fala sobre a instituição dessa festa e como ela deveria ser comemorada pelos judeus. O texto bíblico vai dizer o seguinte, em Esther 9, 28. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Deste dia onde Deus reverteu a sorte, onde Deus salvou seu povo mais uma vez do extermínio, da perseguição, dos ataques do mundo. Até hoje os judeus comemoram Purim. Se o irmão quiser depois fazer um Google, colocar lá Purim, você vai ver fotos recentes. Judeus nos tempos de hoje que celebram com grande festa esse dia. O dia que o povo de Deus experimentou de grande salvação. E parto aqui então para as aplicações. E a ênfase teológica de Esther, eu vou usar na segunda aplicação e a gente já fecha o nosso estudo. Mas a primeira aplicação que eu gostaria de fazer tem a ver com o culto público. Valorize o culto público e a centralidade da palavra de Deus. E entenda a centralidade da palavra de Deus em nossas reuniões.
Observando o relato de Esdras e Neemias, não tem como a gente não aplicar e meditar sobre a questão do culto. Vivemos em um país onde a gente tem liberdade para cultuar. E isso é maravilhoso. É uma bênção que experimentamos que muitos irmãos nossos em outros países não têm. Isso realmente é grandioso. Mas ao mesmo tempo que é algo belo, é algo extremamente perigoso. E por que eu digo que a liberdade de cultuar pode ser perigosa? Porque corremos o risco de tratar o culto de maneira leviana. Reduzir o culto a somente uma simples programação da nossa semana. Como uma das minhas saídas rotineiras. Algo que eu falto sem problemas. Afinal de contas, semana que vem tem de novo. Essa semana eu não vou, não. Estou muito cansado. Mas semana que vem eu estou lá. Isso é tratar de maneira leviana o culto. Gente, vivemos em um tempo onde, infelizmente, no nosso contexto brasileiro, os crentes, às vezes, são mais temerosos de desmarcar um almoço com um colega que ele vê lá constantemente, do que desmarcar o seu compromisso de se reunir como povo de Deus para cultuar ao Senhor. Vai falar que não é. Às vezes a gente pensa muito mais para desmarcar um compromisso com outra pessoa do que para deixar de ir a um culto. Vimos em nossas EBDs a experiência de Israel. Israel, por muito tempo, experimentou da liberdade que nós tanto temos aqui. Eles tinham ali, nos períodos passados, a liberdade de ir no templo, quando quisesse adorar o Deus vivo e verdadeiro, se reunir com o seu povo. Mas foi nesse contexto de liberdade que eles trataram isso de maneira leviana. Preferiram se dobrar diante de ídolos, negligenciaram o Senhor. E esse povo teve que experimentar de um exílio, de um cativeiro, de décadas sem poder experimentar o que é o culto a Deus, para perceber e se quebrantar diante da grandeza que é cultuar ao Senhor. Esse é um texto, esses livros, é um chamado para que valorizemos o culto, como ponto mais alto da semana. Eu gosto muito de ler biografias de grandes nomes da igreja, e quando eu pensava sobre isso, me veio a história de João Calvino, porque às vezes a gente pensa em João Calvino e pensa nos grandes livros que ele escreveu, e pensa naquele homem que fica talvez no escritório, né? Só lendo e escrevendo. Mas ele era um homem que amava o culto ao Senhor. E o relato vai dizer, quem não sabe, Calvino terminou com uma saúde bem fragilizada a vida. Que no fim da sua vida, ele muitas vezes era carregado numa cadeira para ir no culto ao Senhor. Isso é belo. Quando eu vejo um irmão que está debilitado em saúde, em nosso meio, eu me maravilho. Porque esse é o valor que a gente tem que dar ao culto. Isso tem que nos constranger. Além disso, os ensinos do livro de Esdras e Neemias reforçam que o culto bíblico, ele é presencial. Não é algo que pode ser feito à distância, mas o culto tem a ver com os irmãos estando juntos, cantando em uma só voz, o povo se reunindo como um só povo. Irmãos que se apresentam diante do Pai. Este é o culto bíblico e que devemos pregar, ensinar e viver.
Além disso, por último, chama a atenção que a pregação é a parte essencial da reunião. Esdras se colocava como pregador, abria a lei e expunha as escrituras, ao ponto que o povo foi sendo transformado, o povo foi sendo levado ao arrependimento, à confissão, à contrição, o povo foi sendo santificado. E esse é o momento alto do culto, quando a palavra é anunciada, lida e explicada, e precisamos ter isto em mente. A igreja e cada crente, no sentido individual, deve valorizar ao máximo a centralidade da palavra de Deus. Como fazemos isto? Estando atentos à pregação quando ela é feita. Eu sei, meus irmãos, que tem dia que estamos cansados, e que às vezes o cansaço vem, bem na hora que a palavra está sendo anunciada. Mas se esforce. Lute contra o seu próprio cansaço e tente absorver o que está sendo anunciado. Para você, pai que tem filhos, mostre para o seu filho o quanto a palavra é o centro do culto. E como que eu faço isso, Antônio? Converse com seu filho sobre o que foi pregado no culto durante a semana. Opa, o pastor pregou um texto. Como que eu faço agora para inculcar isso na cabeça do meu filho, para que o filho esteja bem atento ao que está sendo pregado durante a semana? Sente com ele: filho, vamos ler de novo o texto que o pastor pregou? Lê, explica, expõe novamente, aplica a vida dele, aplica a sua vida. Isso é você ensinando para o seu filho: olha, a palavra é importante. Ah, meu filho não frequenta o culto ainda, Antônio. Ele sobe lá para a EBD, é mais novinho. Pede para ele falar um pouquinho do que ele aprendeu e converse sobre isso. E fale também, na linguagem dele, o que você aprendeu no culto. E assim vamos fazendo uma geração que tem a palavra como centro da vida. E isso deve ser ensinado aos nossos filhos. Isso deve ser apresentado aos nossos visitantes. Um culto que tem como alvo a glória de Deus tem que ter a Escritura na mais alta estima, que possamos valorizar o ensino e clamar a Deus para que realmente Ele transforme o nosso coração por meio daquilo que tem sido pregado. E por último, gente, eu falo aqui de uma ênfase teológica, pode passar, Gabriel? Isso. Uma ênfase teológica de Esther, e uso para a última aplicação. Só um destaque: a gente poderia aprender muito mais com Esther, viu? Aprender sobre como o nosso ofício pode ser usado para a glória de Deus. Esther reforça que Deus é aquele que traz redenção ao seu povo, misericordioso. Mas algo que eu gostaria de pontuar e aplicar aqui é: perceba o cuidado de Deus em meio ao ordinário da vida. A gente aprendeu um pouco aqui sobre o relato de Esther. E o nome de Deus não é citado em nenhum momento. E os eventos vão acontecendo, gente. E apesar de ser uma narrativa extremamente bela, perceba que não tem nenhum mar abrindo, ou algo extremamente miraculoso acontecendo. A história vai correndo. Coisas vão acontecendo. Um rei briga com uma esposa, se separa. Esther ali, em meio a muitas mulheres, é escolhida como rainha. Esther nem sabia do que viria pela frente. E as coisas estão ocorrendo em meio ao ordinário. E a gente olha para isso e a gente percebe o que? Deixe Deus, que está cuidando da gente nos detalhes, em cada movimento. Não só da nossa vida, mas da história do mundo. Às vezes olhamos e pensamos sobre as bênçãos de Deus somente quando coisas extraordinárias acontecem. Só nos voltamos em gratidão ao Senhor quando algo extremamente milagroso ocorre na nossa vida. E esquecemos de nos deliciar e nos banquetear
dos muitos benefícios que Deus tem entregado dia após dia em nossa vida. As amizades que às vezes Deus coloca em nosso entorno e que são consolo para nós no dia de choro e de angústia. Um encontro por acaso ou uma mensagem que recebi por acaso de um irmão no dia que estava em tribulação. E aquela mensagem me encheu de júbilo e de esperança. O emprego que você conseguiu olhando um anúncio na internet, você mandou um currículo e foi contratado de maneira normal. Ninguém bateu na sua porta e falou, você está precisando de emprego. Você procurou, mandou o currículo e foi contratado. Ordinário da vida, Deus abençoando. O marido ou a esposa que Deus colocou ao seu lado, que você não era merecedor, e ali, ó, já tem esposa cutucando o marido, tá vendo? Meu Deus do céu. Marido ou a esposa que Deus colocou ao seu lado, e que eu nem sei como que cada um aqui se conheceu. Às vezes foi em um encontro inimaginável, mas vocês se conheceram, criaram amizade, se uniram e agora caminham juntos. Isso é o que é Deus cuidando. A própria Ibe, como você chegou aqui por um acaso, talvez passando aqui na frente, viu que tinha uma igreja e um dia Deus despertou o teu coração para vir aqui. Ou pelas mídias sociais, esbarrou com uma postagem do Instagram. Ou viu ali um amigo que lançou um convite em meio ao trabalho e você topou vir e conhecer a igreja. Isso é o que? É Deus cuidando de nós. No dia a dia, no ordinário da nossa vida. Até mesmo as coisas que às vezes são ruins podem ser bênçãos. O trânsito que alguns trabalhadores, eu trabalho home office e não pego trânsito. Mas às vezes o trânsito que um trabalhador pega na volta do seu trabalho pode ser um livramento de um mal maior que viria, se ele prosseguisse rápido naquela via. A gente não sabe, a nossa visão é tão limitada. Então até mesmo as coisas que aparentam ser ruins podem ser cuidado de Deus para nós. Perceba que o nosso Senhor, na maioria das vezes, age assim, de maneira ordinária, de maneira calma, sem grande estardalhaço. Eu digo isso porque o próprio nascimento do Salvador foi assim. Certo dia, numa região não tão conhecida daquela época, região pequena daquela época, numa cidadezinha chamada Belém, nasceu um menino. E nesse dia, talvez, até os moradores daquela região, eles dormiram e acordaram, sem saber do que tinha acontecido naquele momento. Sem saber que o Messias, que tanto eles sonhavam, estava nos braços da sua mãe. O nosso Salvador não nasceu em um grande palácio, cercado de honra e recebendo palmas, mas ele nasceu numa simples manjedoura, em um lugar simples, em um lugar humilde. E foi nessa simplicidade que veio então o Salvador do mundo, em que a luz brilhou em meio às trevas. E a cada choro e a cada balbuciar daquela criança, meus irmãos, as forças do mal tremiam a cada choro daquela criança, porque eles sabiam, eis que chegou o Redentor. Este é o Deus que age e trabalha no ordinário. O livro de Esther é esse lembrete para nós, de um Deus que trabalha no dia a dia e de maneira simples. Lembre-se de perceber as bênçãos que Deus tem realizado em sua vida e viva em gratidão ao Senhor, ansioso para cultuar a Ele em meio à igreja de Cristo. Amém?